Pirando Amigo orgulhosamente apresenta circuito elétrico, resistores equivalentes, aula de número 007, o agente secreto. Muito bem. Eu tenho aqui um circuito com 4 resistores e eu quero achar o equivalente desse circuito. Bem, antes de acharmos o equivalente, vamos fazer a seguinte situação. Esses 4 resistores estão no interior de uma caixa na qual nós não conseguimos ver o seu interior. Mas, no lado externo, nós temos vários aparelhos de medição que nos possibilita estudar o circuito elétrico. Muito bem. Se eu disser que eu quero encontrar o resistor equivalente daquele circuito, significa dizer que eu quero retirar esses 4 resistores e no lugar colocar um só. E que meus aparelhos de medição não conseguirão perceber a diferença. Eu só conseguirei saber que eram circuitos diferentes se eu olhar no interior da caixa. Ok? Esses 4 resistores, nessas posições que eles estão, vão se comportar da mesma maneira que um resistor só, que seria o resistor equivalente. Muito bem. Agora que nós já entendemos o que é um resistor equivalente, vamos ao cálculo desse resistor equivalente. Primeiro, o resistor pode estar em série, ok? Primeira coisa que nós vamos imaginar é o seguinte: a corrente elétrica é como se fosse água na tubulação, entre aspas, é claro. Então, aqui só tem um caminho para a corrente percorrer, ó. Então ele está em série, a mesma corrente que passa aqui, que passa aqui. Então, para achar o equivalente de resistores em série, eu vou somar os dois resistores. R1 mais R2, ok? Que eu acho equivalente. Exemplo. Tenho 2 resistores em série. Um de 5 ohms, um de 1 ohm. O equivalente vai ser de 6 ohms. Como eu sei que eles estão em série? Porque o caminho para a corrente passar é um só. Ou seja, esses 2 resistores juntos vão ser representados por este. Ok? Mais uma vez, outro em série aqui. 4 ohms e 2 ohms. 4 mais 2, 6. Então, achei o equivalente. Eu posso retirar esses 2 resistores aqui. No lugar deles, colocar um resistor de 6 ohms, que o comportamento físico vai ser o mesmo. Resistores em paralelo. Veja bem, a corrente chegou aqui, ó, não foi? E parte da corrente passou em cima, parte da corrente passou embaixo, do outro lado chegou as 2 correntes juntas de novo. Então aí eles estão em paralelo. Para achar o resistor em paralelo, vai ser 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok. Exemplo. Esses 2 resistores aí estão em paralelo, não estão? Por quê? A corrente vem aqui, ó. Parte da corrente passa de um lado. A outra parte da corrente passa do outro lado, chamar de 1 e 2, aqui o I total. Chega do lado de cá, elas se encontram novamente e seguem juntas. Então eles estão em paralelos. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. Ok? O R equivalente, fazendo as continhas, deu 2 ohms. Ok? Então, se eu tiver o equivalente de 6 e 3 em paralelo, o equivalente deles vai ser quanto? Vai ser 2 ohms, ok? Então vamos voltar ao nosso circuito anterior. Eu quero encontrar o resistor equivalente desse circuito. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é tentar observar o que eu vejo primeiro. Eu vejo primeiro resistores em série ou em paralelo. Primeiro eu vejo esses 2 aqui, ó,
em série, não foi? Já fizemos um cálculo anteriormente falando, só observando esses dois aqui, ó. 5 e 1 em série vai ser o quê? 6 ohms, ok? Então, no lugar desses 5 e 1 aqui, eu vou colocar um resistor de 6 ohms, não foi? 5 e 1 estão em série. 5 e 1 em série, o equivalente é 6 ohms. Então, vou retirar os dois e vou colocar um resistor de 6 ohms. Muito bem. O que é que eu estou vendo agora? 6 e 3 em paralelo. 6 e 3 em paralelo, já calculamos antes, vai dar um resistor de 2 ohms. Ou seja, vou retirar esses dois resistores aqui e no lugar eu vou escrever um resistor de 2 ohms. Como ficou? 2 e 4 em série. 2 e 4 em série também é 6 ohms. Ó. Ok. Significa dizer que se eu tiver esse circuito aqui, ele pode ser substituído por um resistor de 6 ohms, que ele vai se comportar da mesma maneira. Ok? O Ministério da Educação adverte: compartilhar o canal Pirando Amigo em suas redes sociais é um ato legal. Valeu, obrigado!